Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Olho nos Dividendos, Felipe por aqui, espero que todos estejam muito bem. Vamos falar então do resultado de Banco do Brasil ontem, também do resultado de Vale. E ontem as ações já caíam abaixo dos R$ 29, hoje fechou abaixo dos 28, o Banco do Brasil, 0,42 anunciado por ação, o mercado não aprovou, nós vamos falar sobre isso. E também, Vale 2,47 por ação e correria, aí pós-resultados. O mercado, por outro lado, gostou dos resultados da Vale, nós vamos falar sobre isso, além também dos resultados da Gerdau ontem, tá? Para começar falando de Banco do Brasil, hoje nós tivemos essa queda bruta, aí 27,86 era o pré-fechamento, 3,47% de queda. Claro que o ativo saiu lá dos R$ 23, foi acima dos 29, quase bateu os R$ 30, e houve ontem primeira correção, hoje esse segundo dia de correção. Para começar falando de Banco do Brasil, vamos começar falando de uma notícia que envolve o agro relacionado ao Plano Safra 24-25. O governo ele suspendeu, financiamento rural. Essa medida ela foi colocada hoje, começando a valer a partir de hoje, grandes financiamentos através aí do Plano Safra para 2025, que pode ter impactos aí diretamente no sentido do crédito do agro, tá? Ou até mesmo inadimplência maior no setor, e é o que chamou também a atenção nos resultados de Banco do Brasil. Antes de falar sobre os resultados, vamos falar de proventos, 0,13 em dividendos e 0,34 em juros sobre capital próprio. Isso daria bruto 0,44, isso daria líquido 0,42, considerando os dois proventos aí anunciados, tá? Com Datacom, tá? Com Datacom aí no dia 11 de março de 2025. Inclusive, o Banco do Brasil também fez o anúncio daquele calendário, muito interessante em relação aos proventos do ano, tá? E o pagamento deve ocorrer no dia 20 de março de 2025, então mais um provento para a conta do acionista de Banco do Brasil. As datas, aí datas importantes de proventos, nós temos data iniciando agora dia 26, tá? Pensando em pagamento antecipado referente ao primeiro trimestre de 2025, a data aí de base no dia 11 de março, é o que foi mencionado em relação a esse resultado, tá? E você tem também referente ao primeiro trimestre o outro anúncio no dia 12 de maio de 2025, com Datacom lá no dia 2 de junho, tá? Então vamos acompanhando em relação a essas datas. Sobre os resultados, nós tivemos aí carteira de crédito, entregando aí crescimento de 11% em relação a 2023, era esperado entre 8 a 12%, tá? E também, era esperado um crescimento nas pessoas físicas, na carteira de pessoas físicas, entre 6 a 10%, entregou 7%. Empresas, ou seja, conta PJ entre 7 a 11%, entregou 15%. Agronegócios entre 11 e 15%, entregou 11,9%, aproximadamente 12%. PCLD ampliada de 35 bilhões, era esperado em 34 e 37, ou seja, é aquele volume financeiro para perdas, caso ocorra no curto prazo e ocorra inadimplência, o Banco do Brasil ele consegue ali manter o seu capital, mantendo, girando a sua carteira de crédito. Com um lucro líquido de 37,9, quase 38 bilhões, era esperado no mínimo 37 a 40 bilhões de reais, então dentro do guidance, ou seja, dentro daquilo que era almejado, tá? Agora, sobre inadimplência, no dezembro de 23, você tinha 0,96, tá? Ela veio crescendo, março de 24, ali o final do primeiro trimestre de 2024, foi para 1,19%, depois 1,32% em junho de 2024, 1,97% em setembro de 2024, que é ali o terceiro trimestre de 2024, e agora o seu maior patamar, em um pouco mais aí de um ano, 2,45%, ligando um sinal de alerta. Claro que boa parte desses empréstimos realizados pelo Banco do Brasil no agro tem ali um lastro de segurança, por trás
em todos esses tipos de empréstimos, tá? Então, para mim, um resultado ok, nada inferior ou superior do que era almejado, um ano ok, pelo que foi o ano de 2024. Agora vamos acompanhar 2025, que o mercado, pelo que hoje, né, nós tivemos, não espera ser um grande ano como aconteceu entre 22, 23, em relação aí aos últimos anos. Sobre a Vale é outra história, né? Hoje fechou em 3,41%. Eu acho que o mercado esperava ter um resultado pior em Vale, tá? E ela acabou aí reagindo bem hoje em relação a esse resultado. Primeiro começar falando do provento anunciado, dividendo, tá? Dividendo no valor bruto de 2,14, podendo ter alteração e correção, tá? Sendo a Datacom negociada aí no dia 7 de março, início agora de março, sem data ainda base para o pagamento desse provento. E para quem lembra do provento lá do ano passado, aquele 0,52 por ação de juros sobre capital próprio, o pagamento deve ocorrerá, aliás, no dia 14 de março, tá? Agora, sobre o resultado, destaca-se uma queda na receita líquida, né, em dólar, receita líquida de vendas, 38 bilhões em 2024 versus 41 bilhões em 2025. Isso dá uma queda aí de 9% em percentual, dentro do que era esperado. Olhando para lucro líquido atribuído, né, à companhia, nós tivemos aí um lucro em fechamento de 2024, 7,77, né, 7,7 bilhões versus 8 bilhões, queda de 3% em relação lá a 2023. Então, um bom número na minha avaliação da Vale, por mais que a dívida líquida ali deu um aumento, né, de cerca de 10%, você pode considerar aí vários fatores, como a queda do minério de ferro, que ainda assim o resultado foi neutro ou razoavelmente bom para quem está comprando aí abaixo dos 55, 54, eu acho que fez um bom negócio, ainda mais com os dividendos. Eu esqueci de trazer aqui, mas não vai ficar sem informação, 3%, né, do capital negociado em bolsa pode ser recomprado com a nova recompra de ações da Vale, tá? Vamos aguardando. Agora, um papel também que sofreu muito hoje, eu vou falar dos resultados dele que foi divulgado ontem, é a Gerdau, né? Por mais aí que a holding Gerdau, nesse caso aqui, hoje caiu mais de 4,92%, fechou bem nos R$ 9, para mim vai ficando também bem claro que é um ativo para você acompanhar de perto, pensando em novos aportes. Nos 9,09 hoje, em fechamento, houve a divulgação de dividendos, 203 milhões, aquele dividendo trimestral, né, 0,10 por ação. É uma política muito boa da Gerdau Holding, né, em distribuir, é uma empresa criada para distribuir proventos aos seus acionistas, pagamento ocorrendo também na segunda semana de março de 2025, dia 14, com Datacom no dia 5 de março, agora, né, então, e também, né, o programa de ações dando início agora também em 2025 da Gerdau Hold, tá? Sobre os resultados, nós tivemos, por exemplo, uma receita líquida de 16 bilhões no fechamento do terceiro trimestre, do quarto trimestre, aliás, de 2024, versus 14 bilhões do quarto trimestre de 2023, ou seja, uma leve recuperação ali, algo em torno de 2 bilhões de reais. Olhando para ano, no geral, não foi um bom ano em aumento de faturamento, né? Na verdade, bem parecido, 67 bilhões versus 68 bilhões lá em 23. E, né, um lucro bruto, se você pegar o ano de 2024, bem inferior ao ano de 2023, 9 bilhões e 200 milhões no ano de 2024, lucro bruto, versus 11 bilhões no ano de 2023. Muito impactado, né, muito impactado por alguns fatores financeiros. É o caso, por exemplo, de outras despesas operacionais, né, variação cambial e tudo mais. O que salvou, né, o que salvou foi um resultado positivo em 808 milhões de uma das companhias, né, a ON, né, no caso aí, que é uma das companhias pertencentes à Gerdau, tá? Enquanto que, né, a equivalência patrimonial, você teve uma queda ali de mais de 400 milhões pela questão financeira, tá? E, né, sendo o lucro líquido na casa de 4,5 bilhões versus 7,5 bilhões em 2023. No seu pior dos momentos,
a Gerdau ainda entregando um bom lucro, pensando em fator, né, aí na casa de 4 bilhões ainda é interessante. Sendo o retorno aos acionistas da holding, né, superior a 2023 pelo fator, muito pelo fator aí de você ter também o retorno com a recompra de ações, né? Por mais que 24 ainda não é um bom ano, 2023 conseguiu ser pior para a Gerdau, né? A holding, no qual ela fez uma distribuição de dividendos na ordem de 2,6 bilhões. Nesse ano ela distribuiu 1,6 e recomprou 1,19 bilhões só em ações, tá? E esse retorno deve ser sentido no médio e longo prazo, com maior valor patrimonial distribuído ao acionista e, né, aí também menos ações em circulação sofrendo com as quedas no curto prazo, fora que mesmo, né, com um fator de cenário ruim, é uma empresa que teve um fluxo de caixa líquido de 2 bilhões, tá, no ano de 2024, e um caixa gerado pelas atividades operacionais praticamente igual ao ano passado, 11,38 bilhões, ou seja, nada ainda está perdido para a Gerdau. Vamos mantendo aqui o olhar. Na minha avaliação, pode ser sim alvo de novos aportes nesse patamar ou patamares abaixo, tá? Mas, pessoal, o vídeo não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos. Sugiro a inscrição no canal se você for novo e gostou do conteúdo. Coloque aqui qual que é a sua opinião sobre esses ativos. Banco do Brasil, você acha que vai começar a desidratar os resultados e também surgir novas oportunidades? Ou os dividendos serão mantidos, tá? Então, coloque aqui. Para mim, na minha opinião final em relação ao Banco do Brasil, é um ano que pode ser mantido em relação a 24, aquele ano mais neutro, e mantido os dividendos nas bases atuais, visto que é um cenário ainda um pouco mais complexo que 2022, 2023 com inflação maior. No mais, bons apostas a todos vocês e até o próximo.